Graça e paz, irmãos. Boa noite. A palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Ela é apta para discernir os pensamentos, e intenções do coração, dividir a alma do espírito. Então, que Deus possa nos iluminar, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor possa nos dar, Pai, iluminação, direção sobre a Tua palavra, que as pessoas possam ser cheias do Teu Espírito, que a mente das pessoas possam ser iluminadas sobre essa verdade. Amém. Então, irmãos, para falar sobre justiça imputada, nós temos que recorrer à palavra de Deus e aos termos que o apóstolo Paulo usa em Romanos, na Epístola de Romanos, no capítulo 5. Tá? Foi uma redescoberta da reforma. Então, nós podemos chegar até essa doutrina pela consequência lógica e exposta pelo apóstolo Paulo. No 5º capítulo da Epístola de Romanos, após ter falado sobre, graças a Deus, a justiça que vem pela fé, que Abraão foi justificado pela fé, no final do 4º capítulo, o apóstolo Paulo fala que Cristo, ele morreu, pelos nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Paulo já tinha falado sobre justificação, ele diz ali no capítulo 4, bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras. Capítulo 4 da Epístola de Romanos. Então Paulo está falando ali de uma justiça que vem sem as obras. Ok? Então, aquele que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada por justiça. Deus imputa a justiça sem as obras, e Deus não imputa pecado, ok? Naquele que é justificado. Na versão revista atualizada vai falar que jamais imputa pecado, Romanos 8, 4, 8. Jamais imputa pecado. Nossos pecados foram colocados em Cristo. Lá em Hebreus 10, 14, se referindo à obra, o sacrifício de Cristo, o texto diz que com uma só oferta, Deus aperfeiçoa para sempre aqueles que estão sendo santificados. Então, Ele não vai fazer um sacrifício de novo, pois não tem necessidade. A oferta dele, além de ser uma única oferta, além dele não precisar fazer de novo, ela aperfeiçoou para sempre aqueles que estão sendo justificados. E isso o Espírito Santo na Epístola de Hebreus liga ao fato também que jamais, de nenhum modo, me lembrarei dos seus pecados e iniquidades para sempre. Então, Deus nos perdoa em Cristo Jesus e não se lembra mais dos nossos pecados, não imputa mais o pecado, porque nossos pecados foram punidos em Cristo. Obviamente, nós estamos ligados em Cristo pela fé, não pelas nossas obras, E essa fé é um dom de Deus. Ela vem de Deus. Deus nos dá a fé para que nós creiamos em Cristo. Ok? Então, essa fé ela vem de Deus, ela é dos eleitos de Deus, Deus opera em nós o querer realizar, então nós jamais perderemos a nossa fé em Cristo. E isso, a consequência disso é ter os nossos pecados perdoados. Ok? Mas além de perdão, Paulo vai entrar numa questão aqui. Qual é a questão? A questão que ninguém fez. A pergunta que ninguém fez. Ok? Qual? Se a gente é justificado pela fé, e o cumprimento da lei? A obediência da lei? Porque
Não basta só ser perdoado para ter a vida eterna. Jesus diz, e a lei ensina, que você deve obedecer à lei. A lei de Deus ensina isso. Então, baseado então no sistema judicial que o próprio apóstolo apresenta aqui, ele demonstra por que nós somos justificados sem as obras da lei. Então ele vai demonstrar por quê. Porque ainda falta, alguém tem que cumprir a lei. Mesmo que você fosse perdoado de todos os seus pecados, você também teria que obedecer a lei inteira. É isso que a pergunta implícita, né? Que ninguém faz. Mas o homem não é justificado por obras da lei, Paulo fala isso. Então, Paulo ele demonstra que pela representação de Cristo, Cristo então sendo representante dos eleitos e a representação de Adão. Então, ele vai falar sobre a justificação no capítulo 5 aqui, tomando agora dois modelos. O primeiro é Adão, que prefigurava aquele que haveria de vir, que é Cristo. Então Adão é uma figura de Cristo. E Paulo vai demonstrar que aquelas coisas que Adão fez afetou todos os homens, sem exceção, e que aquilo que Adão fez, Deus colocou juízo daquele ato de Adão, trouxe o julgamento e o juízo para todos os homens. Esse trazer o julgamento para todos os homens nós chamamos de imputação. Por quê? Porque a culpa de Adão, que a culpa dele, seria a ofensa dele, deveria gerar condenação para ele, também gera para todos nós. Então Paulo é claro nisso. A Igreja Católica negou isso. Mas isso é essencial para a nossa fé e para a nossa salvação e para a paz de espírito. Para ter paz com Deus. Então, preste atenção. Paulo então diz, lá no primeiro versículo, justificados, pois, mediante a fé, ou seja, pela fé eu sou justificado, eu tenho paz com Deus, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então perceba aqui, ele não diz que você vai ser justificado para ter paz, ele diz que tem paz. Então agora ele diz, você tem paz com Deus, você é justificado mediante a fé, ou seja, Deus te declara justo, que foi o que ele falou no versículo anterior. Você então agora tem paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Quando você já tem, é uma realidade, justificado mediante a fé, eu tenho paz com Deus, por meio do meu Senhor Jesus Cristo. Então, é isso que ele fala ali. Ok? Por intermédio de quem obtivemos acesso, igualmente, pela fé, a esta graça, na qual estamos firmes. E gloriamos na esperança da glória de Deus, e não somente isso, mas nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz o quê? Então a tribulação vai produzir o quê? Perseverança. A perseverança é experiência, a experiência é esperança. Então, aqui Paulo não diz que a tribulação produz desistência ou produz reprovação. Por quê? Nós estamos justificados. Então, Deus já nos declarou justo. Então a tribulação ela só pode causar na nossa vida perseverança, ou seja, nunca desistência. Então, essa é uma consequência lógica do ensino da própria justificação, ok? Nós temos essa esperança, né? Na glória de Deus, versículo 2, então nós nos gloriamos nas próprias tribulações. Então, se Paulo não tivesse uma visão firme de uma justificação que declara uma pessoa realmente justa diante de Deus, ele não poderia dizer que a pessoa tem esperança na glória de Deus, porque não tem como uma pessoa ter esperança na glória de Deus, sendo que a justificação dela pode ser perdida, anulada, né? Não, Paulo está dizendo o contrário. Nós estamos firmes nessa graça, estamos firmes. E nós nos gloriamos nas próprias tribulações, porque nós estamos firmes nessa graça, que nós somos justificados. Por quê? Por causa da fé em Cristo. Nós temos esperança por causa disso. Não por outra coisa, não por nossas obras, mas por causa da fé em Jesus Cristo. Então, a consequência lógica disso agora é nos gloriarmos nas tribulações.
sabendo, ou seja, nós sabemos que a tribulação produz perseverança. Ela vai produzir perseverança. Nós vamos perseverar pela graça de Deus. Vamos perseverar. A perseverança é experiência. Então a gente vai perseverar, vamos passar por isso. E daí nós vamos ver tudo que nós passamos, nós vamos ter experiência. Já sabemos onde pisar, onde não pisar, o que fazer. Depois, a experiência e a esperança. Então, a perseverança produz experiência. E a experiência produz esperança. Experiência e esperança, então, agora. Esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então, essa esperança que nós temos dentro de nós, ela não confunde, ela não tem sombra de dúvida nenhuma, não tem, porque ela é derramada no nosso coração, juntamente com o amor de Deus, né, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, é uma certeza, uma segurança interna que alguém tem de que vai alcançar a promessa de Deus, ok? Pela graça, mediante a fé, em nome de Jesus. Então vamos continuar aqui, irmãos. Porque Cristo, agora ele vai dizer o fundamento dessa esperança. Então agora nós temos que analisar com Paulo aquilo que dá esperança, que o Espírito Santo derrama o seu amor sobre nós. Então o que dá esperança? Ele vai explicar. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Então, isso dá esperança. Cristo, quando era fraco, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morra por um justo. Pode ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Então ele está dizendo aqui que o que dá esperança para ele é que Cristo morreu no tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois pode ser que por um bom alguém se anime a morrer, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, isso gera esperança, porque nós éramos pecadores, mas agora, Paulo vai dizer, logo, muito mais agora, ou seja, nós éramos pecadores, estávamos separados de Deus e Deus mandou seu Filho para morrer por nós. Agora, muito mais que nós já somos justificados pelo seu sangue, versículo 9, logo, muito mais agora, ou seja, se antes Deus me amou e deu o seu Filho para morrer por mim, deu o Filho dele para morrer por mim, quando eu era pecador, agora que eu sou justificado pelo sangue de Jesus, ou seja, não pelas minhas obras. Ele não está dizendo agora, muito mais agora que você é bonzinho, muito mais agora que você pratica alguma coisa, muito mais agora que você foi regenerado, então tem algum fruto. Não. Paulo está falando em termos legais aqui, irmãos. Ele está falando de algo, essa doutrina é maravilhosa, ele está falando de uma posição legal, ou seja, você era injusto. Agora você foi justificado pelo sangue de Jesus. Não tem nada a ver com você. Nunca vai ter, nem comigo, nem com ninguém. Mas pelo sangue de Jesus você foi justificado. Agora, muito mais. Ou seja, antes você não tinha o sangue de Jesus. Era, né? Deus, agora que você foi justificado pelo sangue, então agora você vai ser salvo. Ele vai dizer aqui da ira de Deus. Então Deus amou antes. Deu o Filho dele antes, quando você era pecador. É a sua posição diante de Deus. Agora muito mais. Esse é o capítulo do muito mais. Essa é a primeira vez, né, que aparece a palavra muito mais. Então muito mais agora. Então se eu era pecador e Deus me amou quando eu era pecador, muito mais agora que ele me justificou pelo sangue do Filho dele. Ou seja, o que é justificação? A palavra justificação significa ser declarado justo. Não significa que nem a Igreja Católica ensinava que você ia se tornando justo aos poucos. Não, Paulo não diz, né?
Paulo diz justificados, ou seja, eu tenho paz hoje, não é amanhã. Eu sou, entendeu? Eu vou ser salvo da ira porque eu sou justificado. Uma coisa leva a outra. Tem nada a ver com esse troço aí que eles ensinavam, que era uma coisa do inferno, que você ia sendo justo. Então um dia Deus ia te declarar, não, agora não há condenação sobre a minha vida, agora eu sou justo diante de Deus. Esse é o ensino do apóstolo Paulo. Eu sou justo, eu tenho paz hoje com Deus. E antes eu era inimigo, agora eu fui reconciliado, agora eu fui justificado pelo sangue de Jesus. Então agora, se Deus me amou antes, então muito mais, esse é o argumento do apóstolo, eu vou ser salvo por Deus da ira, por causa do sangue de Jesus. Aleluia. Então, versículo 10. Porque se nós, aí ele vai fortalecer o argumento, quando inimigos fomos reconciliados com Deus perante a morte de seu filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então Paulo, de novo aqui, se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados por Deus mediante a morte do seu filho. Quando eu era inimigo, fui reconciliado com Deus pela morte do filho dele. Muito mais, de novo, segunda vez, já estando reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então o apóstolo Paulo aqui, ele apresenta de novo. Primeiro, eu era pecador, Deus me amou e deu seu filho. Então agora que eu já sou justificado, não porque eu fui regenerado e pratico boas obras, mas porque a minha posição diante de Deus é de justo, porque Deus me declarou justo por causa do sangue do filho dele, que ele me amou, muito mais agora. Se antes Deus me amou, e se antes, entendeu? Agora muito mais eu vou ser justificado pelo sangue dele. Aleluia, glória a Deus. Então agora de novo ele vai de novo sobre outro assunto. De novo. O que ele vai falar? Agora não sobre a questão da posição legal, mas a posição de relacionamento. Nós éramos inimigos e nós fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu filho. Reconciliados com Deus mediante a morte do seu filho, né? Muito mais, né? Estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então, se antes, aí de novo, um paralelo. Antes, inimigo, agora reconciliado, muito mais. Se antes, quando eu era inimigo, Deus me quis, agora que eu já sou reconciliado, muito mais. Ele me quer me salvar e vou ser salvo pela sua vida. Então, de novo, daí o paralelo. Antes, né? Estava morto em delitos e pecados. Antes eu era inimigo de Deus. Então agora, Deus, eu sou amigo de Deus, muito mais. Você, né? Salvo pela vida de Jesus Cristo. Aleluia. Então vamos continuar aqui. 11. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Então nós nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos a reconciliação. Agora ele vai começar o paralelo entre Cristo e Adão. E isso é fundamental, é o capítulo que mais tem debate, mas é o capítulo que menos precisa de debate, graças a Deus, porque os termos do apóstolo Paulo aqui são claros e falam de uma maneira legal de legislação, né? Então, tudo que o diabo quer, que ele queria com a Igreja Católica, com toda essa religiosidade do inferno, é tirar a sua posição, a sua identidade em Cristo de justo diante de Deus. Tudo que ele quer. Nós já vimos aqui que o sangue de Jesus nos justifica, ali no versículo 9. Então o que me justifica aqui? Eu era pecador, o sangue de Jesus me justifica. Mas aí vem a questão que a Igreja Católica levantou das obras. E as boas obras. E a lei. E a guarda da lei. Né? Então sempre o diabo vem cobrar. Ele sempre vem cobrar. É um demônio. Vem cobrar. E a Igreja Católica fez isso muito bem. E ainda vários pastores fazem isso da igreja. Cobram.
Mas vamos ver a resposta de Jesus Cristo, do Espírito de Cristo na vida do apóstolo Paulo, sobre aqueles e sobre o demônio que querem colocar a nossa fé, querem destruir a nossa fé e querem nos fazer capacho. Vamos ver a resposta do Espírito Santo. Versículo 12. Portanto, assim como. Agora é importante entender esse assim como. Assim como ele está falando aqui de. Você tem que entender que ele está falando de termos legais aqui. Ou seja, como que Deus declara alguém justo. Como que Deus pode declarar um ímpio justo? Essa foi a pergunta do capítulo 4. Né? Aquele que não trabalha, mas eu creio naquele que justifica o ímpio, que é Deus. Como que Deus pode declarar alguém justo? Então, o Espírito Santo vai responder. Então ele disse, assim como. Então, esse assim como é a resposta de como Deus justifica. Aqui, por que nós temos paz? Por que nós perseveramos? Por que nós nos gloriamos na glória de Deus? Por que nós somos justificados? Por que nós somos justificados? Então agora ele vai responder isso. Então no versículo 12, assim como por um só homem, ou seja, da mesma forma que por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. Então, ele está falando assim como. Aí ele vai dizer, porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Como assim, Yuri? As pessoas morriam, ele vai dizer ali. Quer dizer que que as pessoas não morriam no inferno? Não, pelo contrário. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés. Ou seja, ele não está negando que o ato de Adão não estava sendo cobrado ali, ou que o pecado não estava sendo cobrado. Quando ele diz que o pecado não é levado em conta quando não há lei. Ali ele está falando que a lei, isso ele já fala no capítulo 3, ela vem para desmascarar o pecado. Então, aqui ele está dizendo, antes da lei, não dava para, ficava ali coberto. Isso que eu vou dizer agora. Ou seja, que Adão passou uma destruição terrível para toda a humanidade. Antes da lei vir, não ficou tão claro assim que o pecado é algo mortal, uma doença que não tem remédio a não ser pela graça e pelo poder de Deus. Não ficou tão claro, sim, mas mesmo assim, as pessoas podiam ver isso. Versículo 14. Como? Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava o que havia de vir, que é Cristo. Né? Então, o que ele está falando aqui? As pessoas morriam. O reinado do pecado está ali. No versículo 14, né? Sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão. Então, a morte está reinando. De Adão até Moisés. Está reinando. Então, vamos lá. Todavia, não é assim o dom gratuito como ofensa. Por que não é? Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela justiça de um só, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Então Paulo está dizendo aqui que não pode ser que a ofensa de um só homem, né, seja maior do que o dom da graça de Deus. Né? A graça de Deus e o dom da graça por um só Jesus Cristo. Então Paulo está dizendo assim, não. A graça é muito maior. É muito maior do que a ofensa de Adão. Então, porque o dom não é da mesma forma. Aí ele vai dizer aqui, o dom, entretanto, não é como no caso. Por que a graça é muito maior? Aí os arminianos pensam que a graça de Deus é maior se alcançar mesma quantidade de homens que o pecado de Adão. Não. A resposta de Paulo não é essa. Versículo 16 ele diz claramente: o dom, entretanto, não é como no caso que um somente pecou. Então aqui, esse versículo, nós temos diversas coisas para ensinar sobre ele. Então, o dom não é como se um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa
para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Irmão, então escuta aqui. Oh Deus, é glorificado. Presta atenção. O que faz com que a graça de Deus seja maior é que a ofensa de Adão, ela condenou todo mundo. O julgamento de Deus, Paulo fala, né? A palavra ele usa crima, a palavra crima aqui é dar um veredito, né? O julgamento de Deus ele veio de uma só ofensa, de Adão. Ou seja, você não vai para o inferno simplesmente porque você é pecador no sentido em que você pratica um pecado X ou Y. Você vai para o inferno porque Adão pecou e isso está na tua cola, está em ti. O julgamento de Deus derivou dessa ofensa de Adão. Deus já condenou tudo, né? O entretanto, não é como no caso que um só pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, tá? Então, aqui esse versículo é fundamental para você entender o julgamento de Deus de trazer a morte e também a condenação, nós vamos ver depois, sobre todos os homens, veio dessa ofensa única de Adão. Então essa única ofensa de Adão já é o suficiente para mandar todo mundo para o inferno. Agora, por que a graça é maior? Esse era o meu ponto, mas eu tive que dar isso, porque faz parte do nosso estudo isso. A graça é maior porque a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Por quê? Depois que Adão pecou, além de você ser condenado pelo pecado dele, né? Paulo vai falar isso, trouxe o juízo sobre todo mundo, você morre, você é condenado pelo pecado de Adão. Além disso, você também peca, e isso acumula mais a ira de Deus sobre a sua vida. Então, além de ser o pecado de Adão ser imputado sobre você, meu Deus do céu, se não fosse a graça. Além disso, você também é condenado pelos seus próprios pecados. Então, mas a graça ela é muito maior, não porque ela alcança todas as pessoas sem exceção do mundo, e Deus quer salvar absolutamente todas as pessoas do mundo e está tentando ali. Não. A graça de Deus é maior, por quê? Porque perdoa muitas ofensas. Muitas ofensas. Muitas. Tá? Inclusive a de Adão. Então a graça de Deus é maior por causa da quantidade de pecados que ela perdoa. É isso que Paulo está dizendo aqui. E não me venha com larira. Paulo está falando que o que faz com que a graça seja maior é isso. Que Deus perdoa muitas ofensas. Ok, graças a Deus, glória a Deus por isso. Agora vamos continuar aqui. Então, mas ainda nesse versículo 16, é importante estabelecer que porque o julgamento derivou de uma só ofensa. Aqui é a ofensa de Adão, obviamente. Então, duas coisas que nós devemos dizer aqui. Onde está o princípio do representante, Yuri? Então, muitas pessoas ficam loucas quando não encontram na Bíblia palavras que elas querem. Então, por exemplo, assim, você não encontra a palavra representante aqui. Paulo não diz assim, Adão te representou, o Adão foi teu fiador e agora Cristo é teu representante, Cristo é teu fiador. Não encontra. Mas isso está subentendido no texto. Por quê? Porque Adão está representando, de certa maneira, legalmente, e todos os homens estão colhendo e estão sendo afetados, né? A responsabilidade de Adão está sendo atribuída a eles. Por quê? Nós chamamos isso de imputação. Isso é outra coisa que não diz no texto. Adão imputou o seu pecado sobre todos. Você não vai encontrar essa proposição assim. Ok? Como que você vai encontrar? Dessa forma, aqui. O julgamento derivou de uma só ofensa. O que é julgamento? Então, você tem que pensar em maneira jurídica. Né? O julgamento aqui, a palavra crima em grego, crima, né, no Strong, ela fala, né, aqui vou pegar aqui direto do grego para você ver. Crima. Quando ele fala julgamento ali, ele fala crima. Né? Acredito que também não vem a palavra crime, né? Mas enfim, vem da mesma raiz. Ele vai dizer aqui, ó, crima.
é um decreto, o julgamento. Aí, a primeira é condenação do erro, decisão severa, da qual transmite as faltas dos outros. Sentença de um juiz, punição a qual alguém é condenado, sentença condenatória penal, uma questão ser decidida judicialmente, etc. Então aqui é uma questão legal. O julgamento derivou de uma só ofensa. Então, essa punição legal, essa condenação, essa atribuição, do pecado de Adão, está aqui nessa palavra, por trás dessa palavra aqui, ok? Crime. Julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação. Depois nós vamos ver outras que vão falar a mesma coisa. Ok? Então vamos lá. Então o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Então, esse julgamento veio da ofensa de Adão. Derivou aqui, ou seja, ele veio da ofensa de Adão. Então, qual é a sentença agora? É a condenação. Condenação é o contrário de ser justificado. Ser justificado é ser declarado justo. Ser condenado é ser declarado condenado culpado. Ok? O réu tem que ir para o inferno. Nós vamos ver isso depois também. E qual na verdade, a sentença é a morte. Né? A condenação é a declaração também do julgamento. Então a declaração do julgamento é a condenação e a consequência da condenação é a morte, que é a sentença final. Então, vamos lá, vamos continuar aqui. 17. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Então, pela ofensa de um e por meio de um a morte reinou. O que a morte é aqui? A morte é a sentença que o juiz dá por causa da ofensa de um. Então, por que a morte reina? Por causa da ofensa de Adão. Ok? Mas a morte só pode vir sobre aquele que tem culpa. Então, também veio a condenação sobre os homens. Então, para você entender, a relação é a seguinte. Deus, quando Adão pecou, não só atribuiu a Adão a culpa, mas a toda a sua descendência. Todos os homens que vêm de Adão são declarados culpados e condenados por causa do ato dele. Ok? Então isso é imputação do pecado de Adão, nós chamamos. Ok? Por quê? E a morte, quando as pessoas morrem, que é a consequência desse pecado, não está sendo colhida somente pelos descendentes não está sendo colhida somente por transmissão, mas ela vem por causa de uma condenação legal. Então tem que ter, o salário do pecado é a morte. Se a pessoa está colhendo a morte, é porque ela pecou ou está sendo atribuída uma condenação a ela disso. Entendeu? Então Deus, né, ele condenou, colocou, como diz lá em Romanos 11:32, encerrou todos debaixo da desobediência, para usar com misericórdia com todos. Aqui Deus, ele atribuiu a culpa e a condenação de Adão a todos. Por isso que a morte reina. Muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Então ele vai dizer aqui, se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, pela ofensa de um, Adão, reinou a morte, muito mais. Então aqui você percebe que a justiça é um dom. O dom da justiça, não há prática, o dom. A justiça aqui é um dom. E a justiça faz você reinar em vida.
Ok? A justiça é um dom, não é algo que você faz. Ela vem do quê? Né? Por Jesus Cristo. Agora nós vamos ver a relação disso. Porque assim como, aqui a palavra assim como é muito importante, ele vai dizer, assim como por uma só ofensa, ou seja, por aquilo que Adão fez, veio juízo, de novo a palavra aqui, se você ler no grego é crima, sobre todos os homens para a condenação, ou seja, agora ele vai esclarecer mais, então agora ele vai dizer assim, ó, olha, a ofensa de Adão trouxe juízo sobre todos para a condenação. Sobre todos para a condenação, ou seja, a declaração de que eles são pecadores. Assim também, por um só ato de justiça, ou seja, de quem? De Jesus, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá a vida. Então, o que me transforma não, o que me declara justo diante de Deus é Deus, não eu mesmo. Né? Deus me declara justo por causa do ato de justiça de Jesus, mas a relação aqui é igual a de Adão. Então nós temos que entender a relação do pecado de Adão com todos os homens. Eu não fiz nada, mas Adão fez e me condenou. E eu colho a morte por isso, física, e se eu não cresce em Cristo, também espiritual. Agora, eu não fiz nada também para ser salvo. Cristo veio e ele obedeceu o ato de justiça dele. Ele praticou a justiça. E então, da mesma forma que Deus atribuiu a mim a ofensa de Adão, né, e me condenou, da mesma forma agora Deus vai me declarar justo por causa do ato de justiça da minha fé em Cristo. Então Paulo está respondendo aqui como que Deus pode justificar o ímpio. É porque alguém obedeceu. Esse alguém é Jesus. Jesus obedeceu toda a lei. Jesus obedeceu a Deus plenamente. E Deus então agora atribui a justiça dele, o ato de justiça dele sobre mim. Assim como ele atribuiu a ofensa de Adão, né, a mim. Porque eu não posso ser condenado sem ter feito nada. Mas Adão fez. E Deus atribuiu isso a mim. Agora Cristo fez e Deus atribui isso a mim também. Então, essa é a imputação do pecado de Adão e da justiça de Cristo. Agora, o 19 é mais claro ainda. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. E a questão é, quem pode ser justo diante de Deus? Somente aquele que Deus declara justo pela fé. Né? A justiça que vem pela fé. Então Deus torna uma pessoa justa pela obediência de Jesus, não pela obediência dela. Então a pessoa crê em Jesus e isso é imputado para a justiça dela. Essa obediência de Jesus torna, por meio da obediência de Jesus, Deus me torna justo. E por meio da desobediência de Adão, muitos são feitos, se tornaram pecadores. Então, essa questão legal aqui nos ajuda a entender, né? E, irmãos, o que acontece? A Igreja Católica, ela levantou, na verdade, durante anos a igreja estava em trevas e acreditava que o homem ele era declarado justo diante de Deus por causa das obras. Ou que Jesus pagou os nossos pecados, mas você deve então praticar obras para ser declarado justo diante de Deus. Ok? Isso era um ensino católico. E os reformadores então respondem isso como Jesus lá em Mateus 3, quando ele fala com João, no versículo 15 diz que convinha a ele cumprir toda a justiça. Né? A Bíblia fala que nós somos, Cristo se tornou para nós justiça. E lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 21, é dito, ele fala lá, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então agora a questão é, como Deus fez Jesus pecado? Quem fez Deus? Isso é imputar os meus pecados sobre Cristo. Né? Isso está lá em Isaías 53, em diversos textos da Bíblia. Então Deus fez de Cristo pecado para que eu fosse então feito justiça de Deus. Só que isso é só a parte de cancelar todos os meus pecados, de perdoar todos os meus pecados. Mas ele que não tinha pecado, a Bíblia diz que Deus me fez justiça nele. Então agora vem a outra questão. Da mesma forma que Deus imputou os meus pecados em Cristo,
Deus também imputa a justiça de Cristo em mim. Essa é a questão. Além de perdão, tá na declaração de Deus de atribuir a justiça de Cristo em mim, a obediência de Cristo na minha vida. Essa doutrina, obediência ativa e passiva de Cristo, ou da atribuição, da imputação da justiça de Cristo sobre nós, é uma doutrina frequentemente atacada, inclusive até por pessoas monergistas que entram dentro da igreja. É negado por muitos essa doutrina aí que eu estou falando. Então muitos, vocês têm que cuidar isso aí. E eles acham que isso alguns até defendem que é uma questão irrelevante, mas não é, irmão, é super relevante. Por quê? Porque você vai se livrar do legalismo e se livrar de praticar a justiça para alcançar alguma coisa, né? Então, por exemplo, assim, e também a questão legal, porque falta alguma coisa, entendeu? Falta porque falta. Por causa que a lei de Deus, ela exige cumprimento total, pleno, ok? A justiça de Deus não exige só a punição do pecador, mas exige também que ele cumpra toda a lei. Jesus diz isso para o jovem rico: se você quer entrar na vida, então obedece os mandamentos. Jesus não pode mentir. Então é verdade que para entrar no reino de Deus é necessário que a pessoa obedeça plenamente a lei. Só que eu e você nunca, jamais vamos conseguir. Jamais vamos conseguir cumprir a lei. E Cristo nos resgatou da maldição da lei, Paulo fala, fazendo-se Ele mesmo maldição em nosso lugar. Então a única maneira, graças a Deus por Jesus Cristo, é que Ele tenha cumprido a lei por nós em nosso lugar. Isso é um argumento lógico, mas é negado por muitos. É uma necessidade, irmãos. Uma necessidade nossa. Nós precisamos dessa doutrina bíblica, de que Jesus Cristo cumpriu toda a lei em nosso lugar, né? Que Deus atribui esse ato de justiça de Cristo a nós, como está ali em Romanos 5, e também que Deus nos faz justos pela obediência de Cristo, que é a obediência da lei em nosso lugar. Por quê? Porque quando alguém, né, você não cumpre a lei, não cumpre, Jesus cumpriu a lei no meu lugar. Ah, mas isso é demais, né? Isso é fé. É fé. Eu creio que ele fez tudo certo. Eu confio nele. Ele fez tudo certo. Então, esse é o ponto. Então, mas você não vai encontrar a palavra imputação. Não vai encontrar nem a palavra trindade na Bíblia, né? Você não vai encontrar a palavra representante. Você não vai encontrar nem a palavra... deixa eu pegar uma outra doutrina aqui. Hipostasia na Bíblia, ou alguma outra. A união hipostática você não vai encontrar, mas existe. Então, como que nós vamos defender essa doutrina? Através dos textos bíblicos e através da exegese, né? E de associar. Primeiro, Romanos 5 está falando de uma questão judicial e não de natureza. Está falando de uma questão judicial. Ou seja, como eu posso ser justo diante do tribunal de Deus. É a mesma coisa que ele está falando no 4, que não tem separação de versículo e capítulo na Bíblia. Então Paulo está falando, como que Deus pode justificar um ímpio? Como ele disse lá no capítulo 4. Então ele vai dizer, pelo sangue de Jesus, então você é justificado. Olha aqui, ó, o sangue de Jesus. Então o sangue de Jesus, Deus me declara justo, né? Ele não tem pecado, foi perdoado por causa do sangue. Mas também porque Jesus obedeceu. Então Jesus obedeceu, o ato de obediência de Jesus, a obediência dele e o ato de justiça dele foram que trouxeram a justificação, não a minha obediência à lei. E isso nós chamamos de a obediência passiva e ativa de Cristo. Agora, ali, sobre a questão de ser feito justo e ser feito pecador, muitos interpretam da forma de que
está se referindo a ser feito de natureza, né? Eu creio que nós nascemos de novo, né? Nós recebemos, sim, né? Por natureza, santidade e tal, mas ele está falando de ser justo, como o contexto está dizendo, ser declarado justo, não apenas de ser justo de atitude. Isso aí é um prato cheio para o diabo atacar sua mente, né? Porque se você não tem a justiça de Cristo, você tem o quê? Agora, nós devemos encontrar no texto sempre o sentido que ele está querendo dizer. E Paulo está falando sobre algo legal ali, sobre um julgamento, né? Pela palavra crima ali, né? Ou seja, julgamento, né? Ir à justiça com alguém, ser condenado. Então, o julgamento veio sobre o ato de Adão, a ofensa de um. Então, da mesma forma, né? Então a ofensa de Adão fez com que viesse julgamento sobre todos. Julgamento para condenação. Não é necessário alguém praticar algo para ser pecador. Já é pecador tanto por natureza quanto pelo pecado de Adão, que julgou essa pessoa. Ela é entregue à natureza do pecado por causa do pecado de Adão, porque ela o ato de Adão é também o ato dela, de maneira que todos estavam em Adão, né? Paulo fala que em Adão todos morreram, 1 Coríntios 15, 22. Em Adão todos morreram, porque estávamos em Adão quando ele pecou. Essa é a consequência lógica desse ensino, né? Que é negado por muitos, né? Só que quando se nega esse ensino, se nega também a justiça imputada de Cristo, porque se Adão não imputou o pecado dele sobre nós, ou seja, se nós não estávamos em Adão quando ele pecou, então, porque Paulo fala várias vezes, né? Como por um homem, assim como, etc. Consequentemente, você não teria então a justiça imputada de Cristo, porque daí você não tem o pecado de Adão, então não tem a justiça imputada de Cristo. Então você perde uma coisa, perde a outra, né? Perde a outra. Embora nós podemos deduzir a justiça imputada de Cristo de outros textos, como eu falei sobre 2 Coríntios 5, 21 e diversos outros. Sobre a questão de pressuposições, eu acho que isso é o mais importante. Como assim? Como? Claro, eu falei ali sobre os termos legais, etc. Mas como alguém pode encontrar algo no texto se não for lhe dito, né? As pressuposições necessárias para isso. Então, o que Deus quer falar com o texto? Somente Ele pode dizer, o Espírito Santo. E acredito que o maior intérprete, a maior testemunha dessa doutrina seja o próprio Espírito Santo, que nos dá paz quando nós ouvimos essa doutrina. Então, não se trata apenas de um argumento lógico, né? Que lógica por lógica a pessoa pode se perder na sua própria razão, no próprio raciocínio, se não for guiado por Deus, iluminado pelo Espírito, e nunca encontrar essa doutrina da imputação, né? E ficar perdido aí e ir para um legalismo, ou enfim. Mas com a iluminação do Espírito Santo nós podemos, né, encontrar essa doutrina bíblica. Eu sei que várias vezes eu me vi fraco e eu abracei essa doutrina bíblica e tomei fôlego e segui em diante. Então ela é de Deus, é um dom de Deus para a igreja. E Martinho Lutero diz, né, que por meio dessa doutrina a igreja fica de pé ou cai. Só que nos últimos dias as pessoas estão negligenciando a doutrina da imputação. Elas estão negligenciando, elas estão achando que estão brincando de católicos, né? Você pega esses jovens aí, você vai ver, né, se tornando outra coisa e achando que podem fazer, são irmãos, entendem só diferente e tal. Quando eles falam isso, eles estão dizendo que Deus é incompetente e que não tem capacidade de fazer com que a igreja encontre a verdade por meio da Escritura Sagrada.
né? Ou que Deus vai falar duas coisas diferentes, né? E nós sabemos que não é assim. Deus não faz isso. Deus não faz confusão. Deus não é Deus de confusão. Então, ou eles estão certos ou nós estamos certos, né? Então, nós devemos respirar fundo, clamar ao Senhor por misericórdia, pedir para o Senhor nos fortalecer a fé e batalhar por essa doutrina bíblica, né? Derrotando os inimigos da fé cristã, os inimigos da justificação pela fé, da imputação, da justiça de Cristo, né? Os inimigos da graça de Deus, nós devemos derrotar em nome de Jesus pelo poder de Deus. Eu quero orar com vocês agora no final. Deus, em nome de Jesus, Pai, eu te peço, ilumina a nossa mente, ilumina, Pai, nosso coração, nosso entendimento, nos dá força nesses últimos dias. Nós estamos enfrentando crises, né, políticas e também a questão de doenças, e também estamos enfrentando na igreja uma queda, né? Já estávamos, né, por uma queda e uma falta de sede pela verdade, pela tua palavra, mas a tua palavra diz que o amor ele se regozija com a verdade, né? Que o Senhor é a verdade, né? A tua palavra é a verdade, a palavra de Deus diz que o Espírito é a verdade, ele está em nós. Paulo diz que nós recebemos o Espírito de Deus para entendermos as coisas que nos foi dada gratuitamente por Deus. Deus, que nós não vamos a negligenciar isso, nós podemos ser luz no meio da escuridão e que as pessoas possam ouvir a tua voz mais uma vez através da nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu vou desligar agora, foi quase uma hora de vídeo. Deus possa abençoar você. Amém.